Olá, amigos, grupos, tanto de desenvolvimento mediúnico, quanto o corpo mediúnico da casa do Grupo Esperançar. Nós vamos tentar, algumas semanas, enviar um vídeo de estudos para que possamos ampliar o nosso entendimento do que tem ocorrido nesse período de isolamento com a nossa mediunidade. Essas vibrações, elas têm aflorado um campo novo, um campo importante para a nossa mediunidade, com resultados fantásticos pelos depoimentos que nós estamos recebendo. Então, vamos agora intercalar semanas com o vídeo de estudos e repetição de alguma das vibrações e semana com a vibração nova, tá? Isso vai complementar todo esse nosso desenvolvimento à distância e fortalecer mais ainda o nosso entendimento, tá? Vocês sabem que a gente faz essa gravação dentro de casa, com poucos recursos. Então, em primeiro lugar, antes da prece, a gente pede o quê? Compreensão, caridade, para que a gente possa não esquecer de nada. Tenho várias anotações aqui, vou ter que olhar o papel, parar o vídeo para a gente poder complementar, tá bom? Vamos então à oração que nos ligará aos espíritos que têm cuidado desse trabalho mediúnico da casa. Equipe espiritual maravilhosa do Grupo Esperançar, que tem se dividido em todos os lares, todas as quintas-feiras, para o complemento dessa ação da ampliação da nossa mediunidade. Queremos pedir-te humildemente, querida equipe, que consiga atingir os ensinamentos do Mestre Jesus, juntamente com o Mestre Kardec, a nossa intimidade. Principalmente, Senhor Jesus, o lado da nossa personalidade ainda tão indisciplinada, tão cheias ainda de recusas e desculpas, porque a mediunidade, ela necessita de tempo, de estudo e dedicação. E por uma força maior, Senhor, Tu nos conheces. Reproduzimos as nossas inquietações e as nossas negações do passado. Por isso, pedimos imensamente que os Espíritos coloquem as suas mãos sobre nossas cabeças e ampliem a nossa vontade de estudo, de disciplina, de um olhar mais amoroso sobre todo esse processo que tem nos acontecido semanalmente. Muito obrigada por todas essas oportunidades. Esteja conosco neste momento, agora e sempre. Graças a Deus. Essas vibrações que a gente tem feito têm aflorado o processo mediúnico em todos os dois grupos. Mesmo um outro grupo que nós chamamos de corpo mediúnico, que já tem mais algum tempo em desenvolvimento, ele tem também trabalhado essas vibrações, essas visualizações, e tem sido muito bom. Para nós que estamos acompanhando a cada um de vocês, o retorno está acima da média da qual a gente achou que aconteceria longe da casa espírita. Parece que a intuição e todo o envolvimento da equipe espiritual nos ensinou o caminho enquanto nós estivermos isolados. O que vai acontecer, gente? Nós estamos preparando o material para os próximos 2 meses,
que acreditamos que serão ainda os meses que vamos estar assim envolvidos num curso online, se nós poderemos assim dizer. Todo curso online ele tem um começo, meio e fim. O que nós gostaríamos hoje de propor é que durante esse processo de 2 meses houvesse uma dedicação profunda a esses estudos, aos pedidos que nós estamos fazendo das lições de casa, das leituras, para que a gente possa aproveitar esses 2 meses e expandir e fazer desses meses como se fossem 4, 5 meses de estudos. Nós estamos utilizando semanalmente esse desenvolvimento. Então a gente pede a maturidade do grupo e o processo de estudos. Desenvolver a mediunidade, ela não pode estar desvinculado do evangelizar-se. Eu preciso entender o evangelho. Eu preciso trazer o evangelho para dentro de mim. Mesmo que eu tenha dificuldade, eu ainda não faço isso que Jesus me indica. Eu preciso conhecer, trazê-lo para mim. Ele tem que incomodar lá dentro. Tem coisas que estão ocupando espaço, que era o espaço do evangelho. Eu preciso saber identificar. E ao evangelizar-me, a nossa expansão mediúnica, ela dá um salto enorme. E aí o que a gente tem falado? Que o processo de evangelizar, ele é único, ele é muito pessoal, mas nós temos estudos e estratégias que ajudam muito. O livro Psicologia do Evangelho, todos nós, tanto o grupo de desenvolvimento quanto o grupo mediúnico, nós estamos no capítulo 3. Foi pedido a todos que fizessem um mapa mental desse capítulo. O mapa mental nos auxilia no entendimento do todo. E a maneira que o autor, o Adenauer Novaes, ele consegue fazer a síntese do capítulo é magnífico. Acho que nós não acharíamos outro livro tão cheio de síntese importante de cada capítulo do Evangelho. Claro que a leitura do Evangelho ela é fundamental para a gente saber nas entrelinhas o que o autor está querendo dizer. Então não esqueçam que a nossa maturidade, a nossa disciplina, o nosso fazer da lição de casa, ele está embutido em todo esse processo de desenvolvimento. Não poderia começar esse vídeo sem falar, pois a gente tem algumas anotações dos retornos da lição de casa e a gente começa a perceber que as pessoas falham na lição, gostam mais de fazer a vibração do que a lição. Lembre-se, desenvolvimento mediúnico é evangelizar-se. E eu não consigo me evangelizar sem conhecer o Evangelho. Eu preciso estudar, eu preciso praticar e eu preciso ter ele em mãos para entender. Existem no livro, eu separei para vocês, Caminho, Verdade e Vida, é um livro da coleção do Emmanuel, que ele manda para o Chico, e nesse livro tem um capítulo, é o 168, quem tem dá uma olhada, o título chama Na Meditação. E aí o Emmanuel fala que nós nos encontramos muitas vezes, eu vou ler só uma frase para vocês verem que interessante, né? Tuas mãos permanecem extenuadas por fazer e desfazer. Teus sentimentos vão e vêm com impulsos tumultuários influenciados por 1000 pessoas diversas. Tens o coração atormentado. Ele começa a falar tudo o que nós estamos sentindo, principalmente nesse período de insegurança, de não saber quando ou se vai acontecer alguma coisa na porta da nossa casa. E aí ele diz assim: retira-se dos lugares comuns. Imagine-se num barco, junto com Jesus, em águas mansas, e balsamize todo o seu espírito. Acaba tendo uma visualização muito parecida com o que nós fazemos semanalmente. E ele diz assim, que possamos subir as montanhas das luzes com o Mestre Jesus,
que quando voltarmos à nossa casa, aos nossos problemas cotidianos, possamos estar diferente. Então, esses auxílios e recursos que a gente utiliza no desenvolvimento mediúnico, os espíritos já há muito tempo nos orienta, né? E nos dá todo o aval para continuarmos. Falando um pouquinho sobre mediunidade. É bom a gente entender, e vocês que têm os caderninhos super bonitos aí, anotem. A mediunidade de ninguém é patrimônio pessoal. Não é patrimônio seu. Então a gente tem às vezes mania de falar minha psicografia, o meu desenho mediúnico, a minha comunicação. Não é patrimônio pessoal. A mediunidade é um dom divino. E é um dom divino que foi distribuído a todos os espíritos, como se fosse os talentos da parábola dos talentos. Se nós lembrarmos a parábola dos talentos, para um o Senhor entregou 30, para outro 60, para outro 100. A mediunidade, elas são esses talentos que são distribuídos aos espíritos de acordo com a sua caminhada espiritual. Não adianta o Pai nos dar um talento de mediunidade de 100, se a gente não tem capacidade nem de usar os 30. Então a gente precisa o quê? Aceitar aquilo que nos é enviado pela mediunidade e desenvolvê-la, multiplicá-la da melhor maneira, como foi feito na parábola dos talentos, né? Aqueles que receberam uma quantidade, estavam despertos para isso, multiplicaram esses talentos. E aí ele diz no final da parábola, né? Aquele que tem, ainda mais terá. E aquele que deixou de ter, até o que pensava que tinha, vai deixar de ter. Então é bom a gente ler essa parábola, né? A mediunidade aflorada, ela explode em luzes em todos os lugares que nós estamos. Ela não faz parte só da comunidade espírita, muito pelo contrário. Onde quer que seja, os espíritas dentro da casa espírita, os católicos dentro da igreja ou fora da igreja, os protestantes, os maometanos, os pobres, os ricos, os plebeus, os nobres, seja qual for a classe, seja qual for a religião, lá está a mediunidade. Porque como nós estamos falando, a mediunidade foi distribuída a todos os espíritos. Sendo que alguns espíritos vão ter mais clareza do que fazer com a mediunidade. Outros vão deixar o espírito falar e utilizar a sua intuição, a sua percepção, a sua fé e a sua oração. Não há uma força humana que possa deter a mediunidade. Não há que domine essa mediunidade. Ela é uma função coletiva e individual do espírito. Ela é uma função do espírito. Então a pessoa falou assim, não, você não quer mais trabalhar com a sua mediunidade? Então você vai fazer o seguinte, você vai colocar o pé direito numa pedra que seja... Não existe essas funções, essas correntes para deter a mediunidade. A mediunidade é um dom que vem no espírito e é orgânico também. Então a gente sabe que tem algumas pessoas com uma maior expansão e outras que é uma expansão a ser desenvolvida. Mas a mediunidade, ela vem através de um canal nos mostrar principalmente a imortalidade do espírito, que somos seres que estamos momentaneamente neste corpo, mas que a nossa função é entender que isto é uma passagem e que a nossa casa é na outra dimensão, que a gente fala do outro lado, e que nós temos toda a confiança possível. Alguns espíritos nascem numa encarnação para reconhecer a sua mediunidade, para dar uma função no momento do desencarne mais leve. Porque são espíritos que vêm há muitas encarnações vivendo experiências da morte,
terríveis e levam para a memória do espírito, porque acreditam que a morte é o fim. Então, às vezes, alguns espíritos vêm estagiar, né, na função de uma mediunidade mais clara, para quê? Para afrouxar essa corda que prende que a morte é o fim. Não, ali ele vai entender sobre a imortalidade. Deus tem um objetivo claro e profundo a cada um de nós. E a mediunidade, apesar de ser uma função coletiva para que a humanidade possa evoluir, ela também tem um objetivo pessoal com você. A minha mediunidade veio para trabalhar algumas coisas em mim. A sua veio para trabalhar também outras coisas que você sabe e Deus sabe. Então é importante a gente entender essas modalidades dessa função coletiva e individual. Comunicar-se com os espíritos mais diretamente não depende de esforços humanos, mas é uma tarefa divina. O que significa isso? É importante ressaltar que a educação dos nossos sentimentos, a disciplina das nossas emoções e outras tantas variedades para reduzir essas arestas, elas serão fundamental nesse trabalho mediúnico que nós vamos ter. Vai cooperar muito nesse trabalho. Então, não depende de esforços humanos, né? Aí eu preciso estar bem fisicamente, eu preciso ir na academia, não. Precisa mais do que nunca de uma reeducação íntima. Eu preciso renovar os meus sentimentos. Eu preciso controlar as minhas emoções. É por isso que a mediunidade veio tão aberta a você. Agora, às vezes a gente tem um comportamento assim, na semana do nosso trabalho mediúnico, ou até no dia, nesse dia eu controlo os meus sentimentos, eu nem entro em discussão, e eu nem sinto raiva, e eu vou para a reunião mediúnica. Já é um pequeno começo. Mas o que eles estão dizendo é que nós somos médios 24 horas por dia. Então eu tenho que estar fazendo uma renovação de sentimentos, de controle de emoções e outras coisas que a gente começa a perceber dentro, às vezes, do próprio lar da casa da gente, uma renovação contínua e diária. Então, às vezes, a gente vive num núcleo familiar onde nós temos um problema pessoal com uma dessas pessoas que ali convive. É forte, aí a gente fala, eu já sei, é de outra vida, por isso que eu entro em conflitos, não sei o quê. Então eu preciso o quê? De uma renovação de sentimentos. Eu preciso entender que as pessoas que vieram no nosso núcleo mais próximo, o primeiro ponto nosso é aprender a amar. Eu preciso aprender a amar essa pessoa. E para amar as pessoas, nós temos que aceitar as pessoas como elas são. Eu não preciso ser igual a ela, mas eu preciso aceitar. Nossa, mas você tem que ver o que ela faz. Não. Aí são estratégias de uma melhor convivência no lar. Claro, aí eu preciso falar, a gente precisa aprender a dialogar, a gente precisa fazer combinados. É diferente. Não devemos aceitar o que está errado no outro, na convivência, só para falar assim, eu não quero entrar em conflitos. Aí preciso o quê? Ampliar a nossa inteligência e as nossas habilidades. Eu preciso dialogar, então a gente cede um pouco, a outra pessoa cede um pouco e precisa de bastante oração. Então assim, as pessoas que convivem no nosso lar, ou os familiares mais próximos, são os espíritos que nasceram, se nós já não os amamos incondicionalmente, viemos para aprender a amar. E essa ajuda, essa nossa nova atitude, ela toma uma direção segura do amor. Bonito isso, né? Falando um pouquinho sobre a expansão da mediunidade.
é o que nós estamos fazendo durante esse ano, né? A expansão da mediunidade. Essa expansão da mediunidade, ela não tem limites. Então a gente não pode falar assim, eu vou até conseguir uma concentração de 1 hora. Não, não existe isso. O controle não é nosso. Nós vamos nos colocar à disposição desse trabalho mediúnico com clareza através do estudo para a gente. E a espiritualidade, que nós temos confiança plena, ela vai nos levar ao limite que nós vamos conseguir produzir cada vez mais. Então significa que a expansão da mediunidade é sem limites. A mediunidade aflorada, ela é o prenúncio de grandes trabalhos, principalmente de renovação interior. Então vem muitos trabalhos pela frente. Às vezes alguém me manda um recado particular e as pessoas devem agora reconhecer, eu sempre falo assim, grandes trabalhos vêm por aí. E vocês vão continuar recebendo essa frase minha, porque na verdade não sou eu que falo, são os estudos dos espíritos. Quanto mais aflorada essa mediunidade, mais equilibrada e trazendo mudanças íntimas nossas, mais trabalho de luz, de renovação interior. Um trabalho mediúnico, vamos supor, de 10 a 20 anos, faz com que o espírito dê um salto na sua evolução, se caso ele se propôs a modificar-se integralmente. Então, assim, a mediunidade, ela é aquele ar novo que vai nos trazer uma renovação e vai nos acelerar esse processo. Isso é muito importante, né? O nosso esforço, tanto semanal quanto diário, ele redunda o quê? Na limpeza dos canais por onde deverá passar a mensagem mediúnica. E é por esse mesmo canal que passa a mensagem do Mestre em todas as criaturas. Então esse canal nosso mediúnico que nós estamos usando nessas vibrações e que a gente tem uma inspiração ao final da vibração de escrever um texto, de fazer um desenho, de escrever uma frase, ou de, às vezes, o nosso choro traz a lembrança de uma pessoa, é o mesmo canal que o Mestre utiliza para trazer o seu amor e sua mensagem. Então esse canal, ele não é como se fosse uma comporta. Na quinta-feira eu abro a comporta, pode entrar tudo que é bom. Dos outros dias eu fecho. Não, essa comporta da mediunidade, esse canal, ele está aberto 24 horas. O que nós estamos querendo dizer é assim, o mesmo canal que eu xingo, que eu falo que odeio, que eu mando recadinhos para outra pessoa, é o mesmo canal que Jesus irá caminhar. E por amor a Jesus, a gente não quer permitir que ele entre num canal onde está todo sujo, né? A gente quer apresentar para ele flores, mas eu preciso que esse canal esteja sempre fluindo da melhor maneira. A gente tem que lembrar isso. A partir do momento que nós estamos expandindo esse canal mediúnico ele vai ter uma ampliação maior para que os espíritos bondosos e Jesus possa também entrar. Às vezes lá atrás, o nosso canal com o Mestre Jesus era tão ínfimo, parecia estreito da nossa percepção, porque o Mestre sempre é misericordioso por tudo que ele dá, mas a gente só percebia uma linha. Agora a gente ampliou essa percepção. É tão bonito, eu me sinto tão bem. Quantas pessoas depois da vibração mandam depoimento? Nossa, eu me senti envolvida, acolhida, amada. O meu choro não foi de desespero, foi de gratidão. Isso é amor. E esse amor é o amor que vem do alto e que podemos ampliar para mais horas do dia. Claro que conseguir 24 horas nessa sintonia é muito difícil para nós espíritos no nosso nível evolutivo,
mas podemos ampliar mais do que 1 hora por semana. Então, nós vamos começar a entender como fazer isso. Então, nós vamos fazer uma pequena pincelada num capítulo que a gente acha fundamental, porque nós escolhemos falar sobre desenvolvimento, pensamento. E a gente achou que o tema obsessão traz tudo isso no seu capítulo. No Livro dos Médios, vocês já vão reservar o capítulo 23, que fala sobre obsessão. É um capítulo pequeno, mas nós vamos estudar esse capítulo para entender. Obsessão, então vamos deixar de uma maneira mais clara. O que é obsessão? A obsessão é uma ação persistente de um espírito para conosco. É uma ação persistente. Ele obedece sempre uma ideia repetitiva. Mas ele não chega na nossa cabeça e fala assim, deixa eu escolher hoje uma ideia. Não. Ele percebe, ele estuda a nossa personalidade. Eu já tenho alguns pensamentos repetitivos da minha psique. E aí o que? Ele acentua isso. Ele dá uma grandiosidade àquele tipo de pensamento que você tem. Por quê? Vocês estão vendo meu cachorro aqui, né? Ele veio aqui escutar o evangelho. Ele vai estudar o seu cotidiano, as suas atitudes cotidianas. Eles, quando se aproximam de nós, eles não são espíritos totalmente adversos da nossa maneira de ser. Não, eles casam muito com as nossas tendências, com os nossos desejos, com as nossas emoções. São muito parecidos. E aí eles acentuam isso como? Eles acentuam o campo magnético, que acaba sendo atrativo, que pensam da mesma maneira. Esse campo magnético, ele amplia. Então, o que ele percebe em nós? A nossa mágoa. Tinha tanto uma mágoa com a minha sogra, de vez em quando aquilo vem, então ele acentua. E se você não reconhece os seus pensamentos, você fala assim, nossa, essa mágoa estava quase esquecida, ela veio novamente. A mágoa por uma sogra, por um amigo, por uma amiga, por uma situação que ocorreu. Acentua o ódio em situações. Nossa, eu tô com uma raiva daquela pessoa. Um ódio, você repara que fica mais acentuado. A intolerância. Eu não tolero aquele tipo de pensamento, eu não tolero aquele tipo de comportamento. Mas a intolerância toma conta que eu penso nisso 24 horas. Eu escuto sobre isso 24 horas por dia. A negatividade. Tudo não vai dar certo. Ih, vocês nem sabem o que vai acontecer. Não vai dar certo isso. As pessoas estão percebendo. Sempre está negativo em tudo. A pessoa que entra numa vibe assim, não tô bem, tô um pouco deprimida ou deprimido, não tô bem, sempre não está bem. Você pode nos ajudar nessa ação? Eu não tô bem, não tô podendo, agora não tô podendo. Perceba que isso se acentua, principalmente agora que nós estamos isolados e que o estudo não está chegando semanalmente e a gente não está dando muito crédito àquilo que a gente tem que ler, que a gente tem que renovar e estudar, então as nossas emoções, elas se ampliam e é uma porta aberta para convidar a qualquer um a entrar. Nós temos também os desequilíbrios sexuais e os excessos de todas as ordens. Ai, eu estou comendo tanto, eu amplio essa minha vontade. Claro que o isolamento faz a gente comer mais, mas eu tenho que perceber se eu não posso ter um autocontrole disso. Ai, eu estou comendo demais, eu estou bebendo demais, e aquele que se droga, eu estou me drogando mais ainda, acentua. Então a obsessão é uma ação persistente de um espírito que se afine ao seu cotidiano, tá? Ele não vai ser um espírito que não tem nada a ver com você, ele tem que se afinar. A princípio, vão ser amigos, porque tudo aquilo que dá prazer, ele acentua. Você gosta de beber? Bebe mais. Você gosta de comer? Come mais. Primeiro dá o prazer.
até nós perdermos o controle disso. Então, como podemos combater os obsessores quando eles bloqueiam a nossa mente? Como é que a gente pode combater, então? A autoevangelização. Autoevangelizar-se é trazer o remédio para a nossa alma. Então, às vezes eu falo, não, eu faço evangelho no lar, 20 minutos, uma vez por semana, não é remédio para quem está no processo obsessivo. Tem que ser 20 minutos de manhã, 20 minutos à tarde, 20 minutos à noite, com consciência de espírito. Eu preciso evangelizar-me. Então eu preciso ler e viver o evangelho. O Chico, uma vez, ele estava numa calçada, conversando com seus amigos, e uma senhora viu ele do outro lado da rua, atravessou e disse assim, Chico, eu estou com o espírito, por favor, tira esse espírito de mim. E aí o Chico, com toda aquela candura dele, né? Aí ele diz assim, tirar por quê, minha filha? Vamos evangelizar ele e evangelizar todos nós. Naquela simplicidade, ele dizia as complexidades do Livro dos Espíritos. Não adianta a gente pedir para tirar esse espírito obsessor, da nossa convivência. Sabe por quê? Nós abrimos a porta e convidamos ele a entrar. E no princípio era bom, porque ele acentuava tudo aquilo que eu já trazia. A minha raiva ficava mais ainda. Aí mesmo aquela pessoa não merece. O meu ódio, a minha gula, a minha bebida, tudo acentuava. Depois a gente pede para o Chico tirar, porque a gente perde o quê? A gente perde o processo de nos libertar disso. A gente perde o controle disso. Então, evangelizar-se, ele é um remédio para que a gente possa ter em mente o que nós devemos fazer. Lembrando sempre, eu escrevi aqui para a gente não esquecer, que o obsessor, ele não é um desconhecido nosso. Ele foi convidado, ele eleva e intensifica os nossos desejos. Tudo aquilo que já amamos, ele intensifica. Ah, mas eu não amo ficar com raiva. A gente sente prazer de falar daquela pessoa, de sentir raiva. Só que a gente não tem essa consciência, ou não quer ter essa consciência, né? Mas ele não é um desconhecido, ele foi convidado a estar conosco. Isso é bom entender, né? Quando começamos a perder o controle, aí queremos tirar esse espírito de nós e precisamos então buscar ajuda. Olha, eu tenho um encosto comigo, eu tenho um problema e eu quero que tire. Aí a gente vai procurar ajuda. Mas até chegar a procurar ajuda, eu posso eu mesmo perceber, criar estratégias e mudar a minha percepção diária dentro da minha casa, dentro da minha casa mental, para que não chegue a esse processo de total descontrole, né? Compreender que a causa das nossas obsessões foram atraídas pelos nossos pensamentos. Os nossos pensamentos são semente para os corvos. Eles vêm se alimentar. A perturbação, ela nasce do nosso comportamento. E aí, quem é obsessor de quem? Eu já tinha um comportamento errado, ele veio, acentuou o meu comportamento, a gente ficou naquela simbiose. Aí eu falo, meu Deus, quem é obsessor de quem? Porque eu já tinha tudo isso, eu só acentuei o que ele trouxe, né? Por isso que nesse momento, quando nós perdemos o controle, mas a gente ainda tem a clareza que eu preciso de ajuda, aí nós temos a ajuda que é a ajuda de terceiros. Kardec fala isso no Livro dos Médiuns. Existem alguns momentos que precisamos de ajuda de terceiros. O que é? Aí é a atuação na casa espírita. É a atuação
dos médiuns esclarecidos, dos dirigentes, para que possa atuar naquele momento com aquela pessoa. Por isso que se desvincular da casa espírita no mesmo momento que estamos expandindo a mediunidade, a gente começa a perder as portas do caminho do futuro para o bem. Então a gente precisa sempre saber que está tudo junto e misturado, mas para o bem. Então eu estou entrando agora na última questão desse vídeo que a gente está preparando para vocês. Porque os espíritos de luz não afastam os obsessores de nós, né? Porque eles deixam os obsessores se aproximarem e atuarem nos nossos pensamentos. Vamos então lembrar com outras palavras a resposta dos espíritos. Esses espíritos são convidados e ligados ao nosso desejo, à nossa maneira de pensar. Eles são convidados, né? Nós deixamos o aroma no ar e eles vêm e se atraem por isso. Vocês já viram a lata de lixos quando fica aberta na rua? Vem tudo que é tipo de bicho. Eu preciso mantê-la fechada, levar aonde tem que levar, despejar, não é isso? Então a gente começa a perceber que esses espíritos são convidados e às vezes eles querem se tornar permanentes do nosso pensamento. Existem espíritos obsessores que estão com a pessoa durante uma encarnação. E quando, por misericórdia do Pai, esses espíritos são levados ao tratamento, o espírito encarnado sente falta, sente um vazio, cai numa depressão porque a simbiose o alimentava. A gente tem que tomar cuidado para nunca atingirmos esse nível de uma simbiose, né? A gente precisa perceber, opa, esse meu pensamento, ele está alterado. Não, eu até penso de vez em quando assim, mas agora está alterado, eu preciso parar, eu preciso orar. A oração me estabiliza, mas a eu evangelizar-se através do estudo também. Então eu preciso ter clareza disso, né? Todas as vezes que fazemos o bem, estamos conectados com o bem. A sintonia contínua que o Emmanuel fala, desculpa, não é o Emmanuel, o André Luiz fala nos livros, a sintonia contínua para não se entregar a um comportamento inadequado. Então essa sintonia contínua, ela vai além do Evangelho no Lar uma vez por semana. Ela vai além da vibração feita às quintas-feiras. É uma sintonia contínua de tudo que eu posso fazer para o bem. Aí fala assim, mas Ana Lúcia, eu trabalho, eu tenho o meu lado profissional. Então, os espíritos dizem que o bem, ele está em tudo e em todos. A gente não está falando aqui só do trabalho do amor, o trabalho de mérito daquela pessoa que além do profissional faz algo a mais. Isso já é uma ajuda muito grande para os seus canais que vão receber as mensagens do Mestre. Nós estamos falando do cotidiano, que são os familiares da nossa casa, a atuação nossa, e numa sintonia do bem, numa palavra amiga, no profissional. O que eu posso fazer no profissional para que o meu canal mediúnico possa também ajudar nesse momento que nós estamos fazendo ou passando, né? Na via pública, às vezes a gente necessita ajudar um animal, às vezes a gente necessita ajudar uma pessoa que está precisando de um pão, está precisando de um endereço, está precisando ser levada para algum lugar. As atitudes elevadas, elas transformam então numa sintonia contínua. Sintonia contínua. Esse é o próximo passo de todos nós que estamos desenvolvendo a mediunidade. Uma sintonia contínua com o bem, né? Então, de vez em quando, a gente dá umas derrapadas, a gente fala algumas coisas, né? Mas a gente já se sente mal. E sentir-se mal é um caminho importante. Eu já me sinto mal, não devo fazer isso. Aí a gente vai e volta, pede desculpa, ou a gente não vai e não faz mais. Mas a gente vai ter que ampliar essa sintonia contínua muito mais. É esse o estudo que a gente está fazendo nesta noite, né?
Eu queria só fazer uma observação. O grupo das mulheres e dos homens que cortam máscaras e fazem máscaras, muitas pessoas não são do Esperançar também, né? E a gente recebe o depoimento assim: vocês me salvaram nesse tempo. A minha mente estava enlouquecendo, meu pensamento de medo, de terror. Eu agora me imponho a costurar essas máscaras, e aí eu escuto música, eu leio as brincadeiras no grupo, eu faço, aí elas estão agora falando para nós: quando tudo isso acabar, não nos abandone, invente outra coisa para a gente costurar. Então, a sintonia cotidiana, essa sintonia contínua é a nossa lição de casa. Não esqueçam de ler o capítulo 23 do Livro dos Médiuns, todinho sobre obsessão. Podem fazer pergunta no grupo em particular. E hoje, particularmente hoje, nós vamos escolher uma das vibrações para fazer e complementar esse estudo. Não deixe de fazer uma dessas vibrações. É muito importante. E nós aguardamos os comentários de vocês. Muito obrigada e até a próxima semana.